Agora você pode comprar os livros seminovos que você tanto procura na loja virtual do Mercalivros e por preços super acessíveis. Confira o acervo de centenas de títulos dos mais diversos gêneros literários e coloque a leitura em dia. Acesse o novo site mercalivros.com.br. Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, Plantão do Evangelho começando e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu escritório, onde quer que você se encontra. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos essa obra necessária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A Boa Nova de Jesus, segundo a sabedoria, pensante dos espíritos trabalhadores da equipe do Espírito de Verdade, tão bem codificado pelo nosso querido professor Hipólito Leon Denisard Rivail, nessa sua terceira obra, que tem o objetivo de tratar da moral do Cristo. Não essa moral, esse termo que infelizmente ficou um pouco desgastado, né, mercê de maus religiosos, mas a moral dessa mensagem de amor, essa mensagem que dividiu a história e o tempo terreno entre antes e depois da estreia dessa mensagem aqui na Terra. E hoje nós vamos dar o nosso boa noite a um querido amigo, irmão, né, filósofo Tarquínio. Boa noite, querido. Boa noite, querido companheiro. Boa noite, pessoal aí que se liga no programa para ouvir, para ver. Abração para todo mundo e vamos em frente. É isso aí, vamos em frente. E que barba bonita, hein? Eu que uso barba, quando eu vejo uma barba bonita dessa, eu fico emocionado. Eu confesso que eu fico emocionado. Muito bonita. Barba branca, né? Preto velho. Você está aqui na frente de um preto velho, né? É encarnado, não desencarnado, é o preto velho encarnado. É verdade, eu sou obrigado a dizer. Eu ia falar assim, não tá velho, não, mas olha, barba branca pro Tarquínio, eu acredito que já deve estar com 70, mais ou menos, os Tarquínio. Tô brincando. Não! Sessentão. Menino de tudo, gente. Que é isso? Que me preto assusta, velho? não. Preto moço, que papo é esse? Você sabe, né? Tem aquela frase, né? Que nego quando pinta é mais de 130, né? Pois é. Isso? A pele é muito boa, a gente que é branquelo envelhece rápido, né? Nossa, minha mãe, ela faleceu com mais de 70 anos. E ela não tinha uma ruga. É impressionante. Não tinha uma ruga. É a melanina, né? É uma melanina beleza dá uma de segurada. pele. Isso aí. É uma bênção e uma maldição. Na verdade, tem esses dois lados. É só bênção, não.
Tá Tem outro bom. lado também, mas tudo bem. Mas Tudo bem, vamos em frente. tudo na vida, principalmente para planeta de provas e expiações, tem a coisa boa e a coisa ruim, faz parte do É, nosso aprendizado, né? é É verdade. isso aí, meus irmãos. Vamos dando mais uma vez boa noite a você que está chegando agora. Hoje nós vamos estudar Moral Estranha, o capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que nós vamos passar aqui hoje pelo item 17 e item 18. Mas você sabe, meu irmão, minha irmã, que para esse trem funcionar, né, para o Tarquínio e eu pegarmos no tranco aqui, a gente precisa fazer uma conexão na rede de Wi-Fi do Cristo, que se faz por intermédio da prece. Tarquínio, você pode fazer por nós a prece inicial, querido? Opa, faço com todo carinho. Então, pessoal, vamos aí fechar os olhinhos um pouco, né? Quem puder estar no silêncio da sua casa, às vezes não é possível, eu sei, às vezes você está no trabalho, às vezes você está no carro, não tem problema não, né? Essa é a vantagem de a gente ser espírita, né? Deus está em todos os lugares, né? Não está no templo só, né? Ele está lá também, ele está lá no centro espírita, mas ele está na realidade, né? Então, isso que é legal. Então, quando a gente ora, a gente sabe que a nossa prece alcança, porque ele está aqui do nosso lado. Então, é assim, nosso Pai, que estás em toda parte. Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho só. Nara! Tá. Não, o cachorro começou a latir aqui de um jeito que não Ele dá, tá fazendo a né? prece também. Ele Mas não... também tem Não, já direito, deu mas uma tudo dura bem. aqui na companheira. Aqui, a companheira tem que segurar o rojão. Oh, que isso? Né? Então, vamos lá. Vou começar de novo. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, e seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. E perdoa nossas burradas, as nossas atrapalhadas que fazemos com relação ao nosso próximo, e ensina-nos também a perdoá-los com o que eles nos fazem, com o esquecimento de todo o mal. Não nos permitas cair nas tentações de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós próprios, porque só em ti brilha a luz eterna da glória e da paz, da justiça, e da justiça que eu temo, sinceramente, e do amor que eu me regalo, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso aí, meu irmão, minha irmã. Moral Estranha, capítulo 23. Eu acho que nós vamos chegar aqui no item 17, no item 18 hoje. E a gente quer que você participe desse programa, né? Senão fica só o Tarquínio falando de lá, eu falando daqui. A gente quer ouvir a tua participação pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo YouTube, pelo canal do Facebook da TV Mundo Maior, que a gente quer que você participe. Críticas, elogios, sugestões, alguma colocação que você alcance aqui sobre o tema. Eu sempre digo isso, né? Que nas entrelinhas do Evangelho tem muita informação. Então, se você alcançar alguma coisa aqui que o Tarquínio e eu não alcancemos, divida aqui com seus irmãos de caminhada. Como é que você faz isso? É o 0800 979 5011, 0800 979 5011. A nossa querida Margarete está aguardando você ligar para poder passar aqui a sua participação para a gente. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser mandar sua mensagem de texto ou de voz pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827. Está acompanhando pelo YouTube? Que maravilha! Deixa um joinha pra gente, curte, se inscreve no canal, faz o seu comentário, compartilha esse trem que você não imagina o bem que você pode fazer com um troço tão simples como esse. Curtir, comentar e compartilhar. A gente sempre faz questão de ler uns tantos comentários aqui, como forma de gratidão por você nos auxiliar nessa empreitada. Tá no facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, mesma coisa. Curta, comenta, compartilhe, que a gente faz
questão de ler umas tantas mensagens e você não imagina o bem que você faz. E é verdade mesmo, porque quando você curta, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você auxilia, né, nesse sistema que o Facebook usa, que o YouTube usa, o sistema de algoritmos, né? E isso facilita com que o programa chegue em mais e mais corações. Então, o Evangelho em Mãos, não tem o Evangelho, você acessa lá espírito.org.br, a Fundação Espírita André Luiz pensou nisso também, e tem lá uma cópia em PDF, inclusive desta tradução que este que vos fala faz a leitura aqui. Fica muito mais legal se você puder acompanhar lendo o livro. Talvez, de acordo com a tradução que você esteja acompanhando, uma palavra ou outra não sejam as mesmas, mas o contexto é sempre o mesmo, que todas as traduções são extraídas do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Claro, cada tradutor traz a sua contribuição. Mas acompanha lendo, que você vai ter condições de reter muito mais a informação que os Espíritos fazem chegar a cada um de nós. Então vamos lá, capítulo 23, Moral Estranha, item 17. O Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Entretanto, ele não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele encontra em seu caminho o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e suscitam contra ele entraves e perseguições. Esses entraves e perseguições, né, Tarquínio? Ele só tem condições de se dar nesse momento da história humana mesmo, né? Porque quando ele fala que ele chega no tempo determinado, eu fico imaginando se o Espiritismo tivesse chegado 200, 300 anos ontem, mas nem entrave nem perseguição teria, porque sequer entenderiam, né? Porque nós não estávamos preparados para alcançar tudo isso, e o que só foi possível, Tarquínio é um estudante, é um estudioso da filosofia, melhor dizendo, que só foi possível depois de uma sucessão de movimentos, inclusive movimentos filosóficos, que abriram espaço para que a sociedade estivesse pronta, nesse caso, no centro do iluminismo, do racionalismo da Europa, é que nasce essa mensagem, né, tão poderosa e que se apoia em filosofia, mas também em ciência, que nos traz essa proposta de religação das criaturas com o Criador, né? É verdade. Quer dizer, o que a gente tem, no fundo, é uma referência da própria doutrina em relação a ela mesma. Então, o que existe é uma profecia do Cristo interpretada pela doutrina dos Espíritos como sendo justamente esta, digamos assim, o cumprimento da mensagem cristã, né? Agora, é preciso ter cuidado, todo cuidado, porque outras escolas religiosas também reivindicaram este lugar, ok? Ao longo da história da humanidade, principalmente da história da religião, isso foi reivindicado por outras escolas. Mas, de toda forma, esta profecia, né, de que seria enviado, né, o Espírito, é interessante. Em doutrina espírita, é Espírito de verdade, né? Mas quando você olha no Evangelho mesmo, é Espírito da verdade, né? Espírito da verdade. E que traria digamos assim, recolocaria aqueles pontos que foram desviados ou que não foram bem interpretados na obra do Cristo, né? Então, no ponto de vista profético, esse seria o lugar do espiritismo no mundo em relação à mensagem cristã, né? Essa é a visão espírita da coisa, né? E é essa visão que tem de preponderar. Então, sim, independente do que eu particularmente ache, eu entenda, esta é a visão espírita. O espiritismo, a missão principal do espiritismo, parece, segundo o próprio Kardec, ela é hermenêutica.
ela é hermenêutica, ou seja, ela é interpretativa, ela vai reinterpretar a mensagem do Cristo, mas no sentido de trazer a verdade sobre o seu ensinamento. E eu prefiro ensinamento do que doutrina. Sim, Apesar que, sim, né? sim. É interessante, né, Tarquínio, porque eu sempre fiquei muito maravilhado desde que me passei a estudar mais, né, o Evangelho, não com a cabeça que eu tinha antes da doutrina dos Espíritos, porque muda completamente. Não estou dizendo aqui que outros religiosos não tenham condições de aprofundar completamente no pensamento cristão, não. No meu caso, aquilo que abriu mais a minha cabeça para a interpretação foi a doutrina espírita, mas estava dizendo isso ontem. Participei outro dia de uma live com 3 teólogos, 2 evangélicos e um católico, e estávamos falando a mesma língua. Os 3 alcançaram, os 4 tinham alcançado o mesmo potencial por trás da mensagem cristã. Para mim, o que abriu foi a doutrina espírita. Para um foi o catolicismo, para os outros 2 foi o protestantismo, né? Mas, assim, quando eu me tornei mais estudioso, que eu fui buscar ali no episódio conhecido como A Última Ceia, que infelizmente a gente só se lembra que é quando Judas traiu Jesus, o que é uma bobagem, né? Não tem como trair Jesus, porque não há como, né? Como é que você vai passar para trás o cara mais inteligente, mais cabeça que teve nesse trem aqui? É impossível. O roteiro era dele, a direção era dele, então não tinha como. Tudo estava escrito por ele, né? Tudo foi engendrado pelo Cristo. Mas, infelizmente, nós só nos lembramos disso. E o Tarquínio está falando desse momento em que o Cristo vem e fala assim, olha, eu vou vos preparar o terreno para que no tempo certo o meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ou da verdade, nesse caso da verdade, segundo o que o Tarquínio está nos trazendo, que vos fará relembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, né? E isso eu acho extraordinário, porque quando você fala vos fará relembrar, ele está dizendo assim, vão bagunçar com tudo, vão esquecer com as coisas que eu trouxe aqui, né? E isso só que não tem problema, porque no tempo certo, né, o conhecimento da humanidade, a humanidade estará madura o suficiente para alcançar melhor a profundidade do nosso ensino, do ensino que nesse caso, que o Cristo trouxe para cada um de nós, né? E essa coisa de cada um, de outras doutrinas reivindicarem esse papel, né, Tarquínio? Ah, por exemplo, os nossos irmãos protestantes podem reivindicar esse papel, né? Olha, não, foi a reforma protestante que é o espírito de verdade, por exemplo, né? Mas Exatamente. e por que eu sou do tempo, né? Eu não sou tão menos jovem do que o Tarquínio, eu sou um pouquinho mais, né? Mas eu me lembro quando era garoto, né? Não tinha computador, né? Então os ricos tinham Barça, a classe média tinha Conhecer, que é uma série de fascículos, né? Uma Verdade. enciclopédia, melhor dizendo, né? Os ricos tinham Barça, a classe média tinha Conhecer. Eu tive metade da coleção do Conhecer, porque os pais não conseguiram comprar toda. E o pobre, coitado, como sempre, nunca teve nada, né? Mas enfim, e ele era por fascículos, fascículo 1, fascículo 2, então quem sabe, o protestantismo é um fascículo, a doutrina espírita é um outro fascículo, e o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, e isso tudo que vai chegando, tudo isso faz parte, né, desse controle universal da doutrina dos espíritos, dessa multiplicidade de espíritos por intermédio de vários médiuns. Espíritos estavam trabalhando na reforma protestante, espíritos estavam trabalhando com Kardec, espíritos estão trabalhando nesse instante em todas as áreas, né? Então, eu acho que esse espírito de verdade, a gente não precisa cada um dizer, não, sou eu, ou é aquele. É todo esse conhecimento que chega, né, Tarquínio? Muito bom. Essa ideia de fascículo é muito didática demais. Parabéns. Realmente, porque para a gente que estuda filosofia, né, e há muitos anos, o que eu percebo na doutrina dos espíritos é não só algumas novidades, mas principalmente a ratificação de verdades antigas. Ainda hoje, numa aula que eu estava dando,
eu dizia que o William Vac recebeu naquele programa, no programa, eu já lembro, aquele programa que ele tinha na Rede Globo, ele Era o jornal da Globo. O painel. Sim, passando na Globo News, né? Na Globo Ele News. recebeu o Renato Giannini, que é um filósofo que, inclusive, desencarnou recentemente, morreu esses dias aí. E aí o William Vac diz assim, não, mas espera aí, professor, isso aí é uma coisa muito antiga. E aí ele virou para o William Vac e falou assim, então quer dizer que se é antiga, não é verdade? Né? É isso. Não é? O que é verdade hoje e sempre foi verdade. Ué, como é que pode ser? Uma hora é, uma hora não é. Ou é verdade ou não é. Se for verdade, é para sempre, na verdade. Não é? Então, veja, o que existe na doutrina dos espíritos é em muitos dos seus aspectos, é uma ratificação de verdades antigas. Portanto, né? Isso realmente me faz notar quando você disse assim, olha, o que me saltou aos olhos foi quando eu pego o Evangelho e eu começo a ver coisas, comecei a estudar. Para mim foi a filosofia, porque, evidentemente, eu comecei a perceber isso que eu acabei de falar. Né? Você tem a reencarnação, não foi o Espiritismo que inventou, né? Os termos que nós usamos, muitos termos que nós usamos, não fomos nós que inventamos. Alguns são do vocabulário específico do espírito. Mas, enfim, é importante perceber, então, que esta ideia é também perigosa, mas ela é justa, que existe uma... Quer dizer, quando você diz que uma determinada doutrina se apresenta num determinado momento historial, isto mostra um planejamento. Então, sim. A história, no ponto de vista espírita, não é a história no ponto de vista, digamos assim, hollywoodiano, entre aspas. Né? Nós tivemos uma época áurea e agora nós estamos caminhando para o caos. Né? A maioria dos filmes hollywoodianos é isso. É o pós-apocalíptico, isso também tem, digamos assim, a visão pós-moderna da própria filosofia. Né? Mas no espiritismo, não. No espiritismo, nós entendemos que a história não está solta e que ela tem uma teleologia, ela tem um lugar para chegar. E esse lugar é um lugar é um lugar melhor, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós olhemos, né, como seres históricos que somos, ninguém está acima da história, nem Kardec esteve, né? Haja vista, por exemplo, a posição dele diante dos negros, né? Ele não estava acima da história. Ele também é um ser histórico. E então ele também ele também foi fruto da história, né? E portanto ele tinha uma visão de mundo que correspondia com a história na qual ele estava, né? Isso não tira o mérito dele, mas a gente precisa entender também o codificador como um ser histórico, porque senão a gente cai no fundamentalismo. Agora, é óbvio isso. Se você não tivesse se você não tivesse um Descartes primeiro na história da filosofia, muita coisa se perderia. Claro. E também ao método experimental. Então, tudo isso aconteceu antes. Agora, se me permite só mais isso, eu acho que quando por exemplo, quando ele alega que nós vamos, se não vimos, vamos ler, quando Kardec alega que o cristianismo, para se impor no mundo, precisou de séculos, e que a luta espírita é uma luta moral e não mais sangrenta, e que demoraria anos, aí eu acho que o Kardec foi muito otimista, entendeu? Também fruto da própria história. Porque não é que eu não acredito na transformação do mundo, né? Mas nós já estamos há mais de 150 anos. Isso é um pouco mais do que um século, não são poucos anos. E o mundo ainda não se modificou e nem tão pouco se dobrou à doutrina dos espíritos, certo? Então, é um fato. Se eu não for um fundamentalista, eu tenho de reconhecer que é um fato. Agora, isso não quer dizer que isso não ocorra. Só que eu acho que não vai ocorrer como ele achou que correria, tão rápido assim. Né? Agora, eu acredito no mundo melhor, mesmo quando eu olho e não vejo.
mesmo que eu não olhe, eu não vejo, porque tudo leva a crer que nós não estamos sós no mundo, jogados no ocaso, não é? Então, é preciso confiar, é preciso acreditar no bem, é preciso acreditar nesse reino dos céus que ninguém sabe direito o que é, né? Todo mundo fala, só Jesus a gente sabia o que era, mas, enfim, um mundo melhor para todos nós e uma transformação que tende a acontecer, vai acontecer, segundo o Livro dos Espíritos, sobre a lei nós estamos sob um determinismo, né? Assim como o determinismo biológico, né? Ninguém, nem as atrizes hollywoodianas são provas disso. Está falando de Hollywood, né? Elas envelhecem e aí começam a fazer plástica, não dá, né? Não dá. Vai ficar velho mesmo, vai ficar feio também, né? Então, nós estamos sob esse determinismo biológico e, de certa forma, podemos dizer que estamos sob o determinismo histórico também, porque aquilo que tiver de ir para frente não vai andar para trás. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Você sabe, Tarquínio, eu vejo os espíritos, né, como seres como nós, né, só que com uma visão um pouco mais ampliada das coisas, né? Então você não vai chegar aqui para um corredor, imagina o seguinte, o cara tem uma maratona de, nem sei quanto que é uma maratona, vou chutar 40 quilômetros, né? Ele está uns 15 quilômetros e, de repente, o técnico resolveu que, olha, não é bom para ele dizer, olha, falta 25, né? Então ele fala assim, vamos lá que está chegando. Eu acho que a técnica do Kardec foi mais ou menos essa, na legal, espiritualidade. É uma maneira. Assim, vamos animar ele, né? Vamos deixar ele pilhadaço para dizer, olha, daqui a pouco. Mas o que importa, porque o que importa é que o trabalho seja feito, né? Sim. E você sabe o que você estava falando, Tarquínio, desse conhecimento que muitos dos conhecimentos espíritas, né, não são exclusivos, não vieram única e tão somente pela pena do Kardec, né? No caso nem foi pela pena, mas enfim, é modo figurado de falar. Mas você sabe que na hora que você falou, eu me lembrei disso imediatamente, né? Quando eu fui estudar um pouco de Paulo de Tarso, eu fiquei maravilhado de ver o perispírito ali, né? Para mim, na minha cabeça, o perispírito era uma coisa nova, que era uma informação nova que os espíritos estavam trazendo naquele momento, no século XIX, na França. Mas olha só, gente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, olha o que nós encontramos aqui, no item 35 e subsequentes. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Estavam perguntando para Paulo, né? Como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? E aí a resposta de Paulo: insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. E aí vem o perispírito, gente, ó. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Olha aí, é isso que o nosso Tarquínio está trazendo para a gente. Paulo já havia trazido ali. É evidente que na época de Kardec, né, com todos os avanços, principalmente que a ciência e a filosofia nos trouxeram, fica mais fácil para poder apresentar de uma maneira mais profunda, por assim dizer, e mais própria do tempo que nós nos encontramos, esse conhecimento. E aí sim vem o neologismo, né? Perispírito, né? Enfim. Mas é a mesma coisa. Se você olhar para Paulo, para essa descrição de Paulo, e se olhar para o perispírito que Kardec nos traz, é a mesma coisa. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho aqui. É por isso que ele também precisa combater, ele e o espiritismo, né? Mas o tempo das lutas e perseguições sangrentas acabou, e as que ele tem de suportar serão as lutas morais, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos. E aí foi isso que o Tarquínio falou para a gente, né?
pois a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe por todos os campos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos, né? Na Bíblia tem um termo, eu não me lembro agora, Tarquínio, mas é o tempo de Deus, que se não me engano é Cronos. Cronos é o tempo de Deus e tem o tempo dos homens, né? Talvez no tempo de Deus seja alguns anos só mesmo, né? Mas o tempo dos homens vai tempo nisso, né, Tarquínio? Então, é interessante porque o Kardec, o Kardec também está, digamos assim, a meu ver, né, que não significa nada. A meu ver, não significa nada. Também não estou nem aí, entendeu? Mas, a meu ver, ele também trabalha com uma utopia. Existe uma utopia espírita, né? E eu diria para você que a ideia da autoridade dos espíritos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, extremamente importante, porque Kardec está sentado numa revelação que não é situada. É uma revelação que acontece no mundo todo. Então, ele diz, bom, ela não está num. As outras revelações, quem quiser ler isso, entender isso profundamente, leia Caracteres da Revelação Espírita no Adulterado, né? E Natureza da Revelação Espírita no Atualizado, né? Então, ali você vai ver que a codificação inteira ela é feita não em cima de uma pessoa, como foi no caso, por exemplo, da mediunidade de Moisés, né? Mesmo na de Jesus, você tem um espírito que é diferente de todos e que pegam 12 discípulos e dissemina a sua semente pelo mundo. Beleza, né? Agora, a Kardec está pensando o seguinte, se você tem uma revelação que acontece em todo o planeta, então ela não é mais centralizada. E a mudança vem com mais força porque não está centralizada numa pessoa, num espírito, mas isso é uma característica da terceira revelação, como que é Kardec, né? Então, mas acontece que a gente caminhou, né? Nós estamos no século XXI. Como é que nós vamos entender isso hoje? Como é que nós vamos ver isso hoje? Nós precisamos repensar tudo, né? E principalmente com essa possibilidade que a gente tem hoje. Eu estava dizendo outro dia desse, que as relações virtuais, elas têm muito a ver, são muito próximas das relações espirituais, né? Eu estou fazendo um programa do Brasil, o Maroso está fazendo um programa de Portugal, né? E como é que é isso? Nós estamos presentes, cara. Nós estamos presentes um aqui para o outro e para um monte de gente conversando, né? Algo semelhante acontece com os espíritos, tá certo? Poxa, né? Minha filha na Holanda, tem uma filha que morou na Holanda por algum tempo. Eu conversava com ela todo dia. Como é que isso é possível? Então, de repente, você fala assim, bom, então um anjo da guarda, será que precisa estar do meu lado o tempo todo? Será que ele não tem um lance desse, que ele pode estar onde ele estiver e ele está comigo também, né? Então, nós estamos nessa época, né? Um grande avanço intelectual, tecnológico, né? Agora, nos falta o moral, né? Está nos faltando um avanço moral. É como eu vi uma vez, eu não me lembro quem, falando, puxa vida, o ser humano já atravessou o espaço, já mandou espaçonaves para Marte, já pousou um robô lá em Marte, esse robô manda imagens para cá, já pisou na Lua, já foi às profundidades do nosso oceano, né? E se bem que ainda há espaço aqui na Terra que ainda precisa ser conquistado, que não sabe exatamente que vida que há, né? Mas não fez a viagem mais simples, que é a viagem dentro de si próprio, no conhecimento de si próprio, desse espaço que ocupa no mundo, né? A imensa maioria da humanidade não sabe de onde veio, por que aqui está e para onde vai. A imensa maioria da humanidade está achando que a coisa se resume em nascimento, vida e morte, né? Uma parte considerável da humanidade. E talvez até esses sejam mais bem-aventurados do que aqueles que temem o inferno, porque esses pelo menos não ficam temendo
coisas que nós sabemos que não são realidade dos fatos, né? Quer dizer, na verdade, há o inferno, há o purgatório, há o umbral, está tudo aqui, está tudo na mente, né? Você pode estar vivendo um inferno aqui muito bem encarnado numa grande mansão, você vai estar vivendo o inferno, né? Mas eu concordo em gênero, número e grau. A tecnologia, ela vem brindar isso tudo, né? Só uma correção, Tarquínio, eu estou na ilha de Malta, né? Na verdade, é um Ah, país. Fica ah, no pé da bota da Itália. É um pouquinho depois de Portugal. Passei por Portugal, ah, mas agora estamos estudando aqui na Ilha de Malta, né? beleza. Mas eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que essa tecnologia ela faz parte desse avanço, né? Jesus, por exemplo, vem e fala do amor, fala do perdão, né? Mas ele não tinha condições de chegar e falar assim: olha, gente, é o seguinte, um dia a neurociência vai descobrir que na hora que você fica pé da vida, né, há um comando central elétrico, né, que se dá a partir do seu cérebro, aonde os seus neurônios são acionados num processo de sinapse para todo o corpo. Você ganha um pouco de dopamina, de noradrenalina para você fugir do perigo. Só que como o perigo não existe, quando você guarda mágoa, quando você guarda ressentimentos, você revive um perigo, você ganha uma nova energia para fugir desse perigo, que é algo que a gente fazia quando estava lá em épocas mais hostis, só que agora você não gasta. E aí o que acontece? Você adoece se você não gasta esse trem. Não dava para falar aquilo daquela época, né? Dava para falar, olha, perdoa, não guarda mágoa, ama e pronto. Mas aí vem a neurociência hoje explica como é que se processa, né? Vem aqui, já falei isso algumas vezes, um estudo interessantíssimo da Escola Paulista de Medicina de um médico que no ano 2019, numa conferência brasileira de cardiologia, ele separou dois grupos, entre grupos de pessoas que tinham mais facilidade em perdoar e grupos que se diziam de pessoas que eram mais endurecidas, guardavam mais mágoa, ressentimento. E durante um tempo ele acompanhou esses dois grupos e percebeu que o grupo que guardava mais mágoa e ressentimento tinha experimentado infarto agudo do miocárdio em quantidades muito maiores do que o outro grupo. Então, assim, é um estudo científico que é possível fazer hoje, com os instrumentos que nós temos. Não era possível naquela época. Aliás, não era possível na época de Kardec, né? E cada vez mais, talvez isso também que acelere, talvez não, com certeza, é isso que o Tarquínio está falando. Isso vai acelerar o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, porque hoje não dá para ficar oculto, é revelado, né, Tarquínio? Hoje é revelado, as coisas são reveladas rapidamente. É o que ele estava falando, ele está no Brasil, eu estou em Malta, e nossos irmãos e irmãs estão nos acompanhando aqui. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países, né? Então, olha aí que bacana, todos nós ligados por essa rede de amor. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje, acredito que o último trecho da noite. Aquelas palavras de Jesus remetem, portanto, aos problemas que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ela sustentaria, antes de se estabelecer, como aconteceu com os hebreus, antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, em semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. Como um médico, ele veio para curar, mas seus remédios provocaram crises salutares, removendo os tumores malignos do enfermo. A analogia é perfeita, né, Tarquínio? Porque Bom, em muitos processos médicos, né, processos da doença física, da doença biológica, às vezes o paciente precisa piorar um pouco para depois ter a melhora. Eu estava revendo, na verdade, uma série, eu nem digo que era um pouco violenta, né? Embora o roteiro dela é extraordinário, Breaking Bad, né? E ele está tratando de uma doença, não vou dizer qual, para que se alguém for assistir não passar por um spoiler, mas ele está tratando de uma doença e ele começa a piorar, e fala, vou morrer. E ele vai no médico, o médico falou, poxa, tá tudo certo, você está melhorando. é É isso, interessante, né? Quando, muito interessante.
quando a verdade chega, muitas vezes, né, a nossa ignorância a gente percebe que era uma bênção, porque ao lidar com a verdade a gente vê que tem muito trabalho pela frente e isso gera conflito, é natural isso, né, Tarquínio? Você sabe que o Livro dos Espíritos, naquele capítulo sobre a perfeição moral, os espíritos parecem sugerir que esperam que haja conflito na criatura, porque sem o conflito você não anda, né? Então você precisa passar por algumas situações, digamos assim, em que você vai pensar, né? Faço, não faço, né? Fiz bem, não fiz, né? Sem isso você não caminha, né? Mas eu gostaria também de lembrar aqui, eu sei que eu acho que o nosso tempo está curto, não é? Ainda temos tempo, Mas, fique tranquilo. então tá bom, a gente não pode deixar de mencionar aqui no Brasil o fato das pessoas estarem sendo motivadas a andar armadas. Isso é uma coisa muito complicada. E aí o que você percebe nessas pessoas, quer dizer, em primeiro lugar, vou tirar, como dizia o Éder, né? O Éder Fábio dizia, olha, nesse assunto é melhor entrar descalço. Então, vamos tirar o sapato, porque eu não estou acima de ninguém. Mas o que você percebe, nós tivemos um caso agora recente, não é? Que as pessoas, se o cara sai armado de casa, velho, e aí tá, a confusão está armada, porque se você for destratado, se você, né, o caminho, o pavio pode estar muito curto e você termina, você vai acabar fazendo alguma besteira, né? Então, obviamente que, quer dizer, a gente precisa desenvolver o Dalai Lama fala isso. Ele diz assim, se você ele tem um capítulo de um livro dele que é uma ética para o terceiro milênio. E ele vai dizer assim, tem um capítulo que chama-se contenção. Ele diz assim, olha, se você é um cara que não fala palavrão, e aí você começa a falar alguns, você fala hoje, você fala amanhã, eu não tenho nada contra palavrão, até eu falo alguns. Mas aí o que acontece? Hoje você fala amanhã você fala mais. Depois, quando você vê, você está falando palavrão. Então, peraí, aí fica feio, fica grosseiro, né? E, da mesma forma, ele diz as paixões em geral. Se eu não controlo, não me contenho, se eu não me exercito nisso, eu começo xingando. E daqui 3 meses, 4 meses, eu estou batendo. Se eu estou no carro e não me controlo, e vou ficando bravo, eu vou descer do carro, vou sentar a mão. Então, veja, é perigoso essas coisas. E assim como o André lembrou dessa questão do perdão, há também essa questão da gente se desarmar para não fazer coisa pior do que essas que nós estamos vendo aqui no Brasil atual. Não é um caso, não são 2, não são 3, são muitos. E eles estão relacionados a essa violência instrumentalizada. Quer dizer, uma pessoa que sai de casa com uma arma, um carro, está indo por aí, nossa, ele está... Óbvio, ele pode se proteger, mas ele está sujeito também a, numa encrenca qualquer, numa conversa que poderia ser, num xingamento qualquer, você vai para a sua casa, o cara vai para a casa dele, pode terminar em tragédia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não só orar quando sair, né? Mas ter essa disposição de não ir, não afrontar, não arrostar e não se perder no confronto com os outros, porque isso pode... Hoje em dia, no Brasil, isso está muito perigoso. Se eu já não fazia, agora eu faço menos ainda, porque está muito perigoso. Muito, muito perigoso. Lembrando aí, né, quem está nos ouvindo, que o negócio tá feio, né? A quantidade de armas vendidas, né, ultrapassaram as medidas. Eu não tenho aqui agora, mas assim, é coisa de ter aumentado mais de 100%. As pessoas estão comprando mais armas, né? E não vou nem citar, mas é isso. As pessoas estão comprando mais, estão se armando mais e estão saindo na rua com a arma.
E vai morrer mais gente, vai morrer mais gente porque é óbvio, os estudos apontam que mesmo que você pense, eu tenho a falsa sensação de que você está mais protegido, primeiro, essa falsa sensação vai te levar a se expor mais, né? Porque você acha que você está protegido, você vai se expor mais. Segundo, o outro cara, o cara que vai chegar, ele não vai chegar avisando que ele vai chegar. Ele vai te pegar no momento desprevenido, e aí a chance de você reagir e ter êxito é muito baixa. Os estudos apontam isso. Então vamos buscar a paz. O nosso mestre é o mestre do amor, não o mestre da briga, né? Maísa Bahia Fório diz que está feliz em participar, ela que é de São Paulo. Ivanir Souza, do de São José do Rio Preto, deixa o seu boa noite. Custódio Conrado também deixa. Maria Beatriz Cordeiro Meca, boa noite, amigos de luz. Hora de nos melhorarmos, que coisa boa, né, minha irmã? Sacramento, Minas Gerais, a Léa, Mara e o Elton e a Clara também dão boa noite a todos aqui. Lá de a Tatiane, como é que não? É a Lilian Gonçalves que pede preces para a sobrinha e para a cunhada. Fez uma cirurgia, teve um AVC. Daqui a pouquinho nós vamos fazer as vibrações. Pensa bastante dos espíritos amorosos atuando, que você vai ver como essa mensagem de amor, essa vibração amorosa sempre chega. E neste Timóteo disse que gostou muito da prece que o Tarquínio fez no início. A Iosirene Garcia, melhor dizendo, boa noite, paz e luz a todos, gratidão. Vamos ler alguns WhatsApps que chegaram aqui para a gente. Chegou uma porção deles. Lúcia Vasconcelos, Natal, no Rio Grande do Norte, deixa o seu boa tarde, boa noite, né? O alimento que não pode faltar no meu final de tarde, o Evangelho no lar, que maravilha. Antônio Andrade e Neide, eles que são de Ferros, em Minas Gerais, paz ao mundo, que assim seja. Boa noite, meus queridos e amados. Estamos ligados no plantão do Evangelho. Vamos estudar a moral, estando no capítulo 13, ao Jarelmar de Santo Estevão, que disse que adorou a prece do cachorro do Tarquínio. A Rosângela, um dia vão melhorar, vocês vão ver, né? Todos nós vamos, querida, ela que é de Rolim de Moura, em Rondônia. Nossa querida Rosimeire, da Fazenda São José, Minas Gerais, também deixa a sua mensagem, assim como a Albertina, que é de Bambuí, e diz que está entendendo bem melhor o Evangelho. Que coisa boa mesmo, Albertina. Parabéns, ela que é de Bambuí, Minas Gerais. Meus irmãos, minhas irmãs já estão estourando o tempo, então vamos fazendo aquele convite amigo, irmão, para você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que todos nós possamos beber dessa fonte fecunda e infinita de amor, que é mobilizada por nosso Pai, por intermédio do nosso pastor e por intermédio de tantos espíritos amorosos que vêm fazer chegar essa luz até cada um de nós. Luz que nos traz o remédio na dose exata, luz que toca cada um de nós nas nossas fibras mais íntimas, colocando ordem no nosso organismo psicobiofísico e vontade firme de viver, perseverar e aprender para cada um de nós espíritos. Rogamos a esses valorosos irmãos, trabalhadores do Cristo, que nos auxiliem na asepsia e fluidificação amorosa do nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver trabalho na geração de renda, gerando dignidade às criaturas, que nos auxiliem na fluidificação do nosso ambiente doméstico, que possa envolver os nossos irmãos e irmãs que sabemos que estão passando por um momento de necessidade. Vamos imaginando o Cristo ali, curando as chagas desses nossos irmãos, semeando esperança em corações e mentes. Rogamos paz e luz aos espíritos que retornam hoje ao lar verdadeiro, que eles possam o quanto antes perceber como são amparados, como são amados nesse retorno. Assim como agradecemos e vibramos amor aos nossos irmãos da área da saúde e da ciência, que estão fazendo esse trabalho tão importante nesse momento de tanto aprendizado da Terra. Profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença ao nosso irmão e ao nosso pai para encerrarmos esse estudo.
Graças a Deus. Tarquínio, querido, uma ótima noite para você, meu irmão. Você também, paz aí, vamos em frente, né? Vamos estudar, bora estudar. É isso aí, bora estudar. E o Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas e eu deixo aqui um grande beijo no seu coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.